Hoje vamos ler do versículo 18 ao 29 do capítulo 2, os últimos versículos do capítulo 2. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabeis, e porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever, acerca dos que vos procuram enganar, é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdade, e não é falsa, permanece nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós te louvamos porque tivemos a chance de, mais uma vez, ler uma porção da tua palavra aqui nesse lugar. Agora nós clamamos pela iluminação do Espírito Santo, para que consigamos entender a tua palavra revelada a nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Como faz um tempo que nós fizemos uma pausa nessa série de João, para nós compreendermos esse trecho da carta, precisamos lembrar o motivo, a razão que levou João a escrever essa carta. João, o apóstolo do amor, escreveu essa carta porque a igreja estava sofrendo terríveis ataques ainda no primeiro século. A igreja de Jesus nasceu sob o poder do Espírito Santo, disso nós sabemos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando o Espírito Santo desceu, repousou sobre a igreja, transformando aquele pequeno grupo de covardes em pregadores audaciosos da palavra de Deus. E assim nasceu a igreja do Senhor. Quem faz a igreja nascer é o Espírito Santo com o seu grande poder. Essa mesma igreja que nasceu sob o poder do Espírito Santo, ela se expandiu naquilo que nós chamamos do primeiro grande movimento missionário de todos os tempos. E a primeira instituição missionária, a primeira organização missionária da história não foi a Jocum, nem os mártires da fé, nem a associação, nenhuma outra associação. A primeira grande instituição missionária da história foi a perseguição. A partir da morte do diácono Estevão,
o texto bíblico diz que grande perseguição se abateu sobre a igreja e aqueles irmãos que queriam ficar todo mundo junto ali em Jerusalém, desobedecendo a ordem de Cristo, que era de pregar o evangelho em todos os cantos da terra, eles em desobediência ao Senhor. Era tão bom o convívio com os irmãos, era tão gloriosa a presença de Deus naquele lugar, era tão boa a comunhão entre os irmãos, que eles queriam ficar todo mundo junto em Jerusalém. Quem não queria, não era verdade? Tendo como pastor Tiago, João, Pedro. Aí o Senhor envia a perseguição, e a perseguição é um instrumento de Deus para que os crentes se espalhassem por todo o mundo, expandindo o evangelho assim por todo o mundo. E sempre foi assim. A igreja sempre cresceu, sempre se desenvolveu, chegando até os dias atuais, debaixo de muita perseguição e de muitos ataques. Nos dias de João, finalzinho dos seus dias, não era diferente. A igreja estava sofrendo um ataque, agora não era perseguição armada. Não era o império que queria aprisionar os crentes. O ataque que a igreja sofria nesses dias, que levou João a escrever tanto a sua primeira carta, como também o Evangelho de João, era um ataque em sua doutrina, em sua forma de pensar. Novos pensamentos, novos pensadores, homens que estavam fugindo da doutrina apostólica, dos ensinos apostólicos, e João ainda era vivo. Só quem tinha autoridade dada por Jesus para doutrinar a igreja eram os apóstolos. Mas alguns queriam fugir da doutrina apostólica e começaram a atacar a igreja com novas filosofias. A igreja estava sob ataque. Esse era o contexto. Aqui nesse trecho que nós lemos, em primeiro lugar, o que João faz é denunciar o verdadeiro inimigo da igreja, ou os verdadeiros inimigos da igreja. Ele dedica um tempo de sua carta denunciando, esclarecendo, dando nome ao verdadeiro inimigo da igreja. Olha o versículo 18. Acompanhe a leitura comigo, mantenha a sua Bíblia aberta. Versículo 18 diz assim: filhinhos, já é a última hora. Só abre um parênteses aqui. Nós somos daqueles que acreditam que nós já estamos vivendo os últimos dias. Nós já estamos vivendo as últimas horas. Os últimos dias da igreja na face da terra iniciaram com a ascensão de Jesus. Quando o Senhor Jesus subiu, nós começamos a viver as últimas horas. E João deixa isso claro aqui. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. Nesse ponto de sua carta, o apóstolo João faz uma referência a uma figura maligna, diabólica, conhecida da igreja, chamada anticristo. Quem nunca ouviu falar no anticristo? Há filmes que retratam o anticristo. Há debates a respeito de quem será o anticristo, se ele já anda em nosso meio, se aquele que será o anticristo já está vivo ou não. Há debates a respeito disso, mas algo que nós não temos dúvida é de que, porque a Bíblia garante que o anticristo se levantará contra a igreja do Senhor. O anticristo é uma figura maligna que nos últimos dias surgirá na terra como o grande opositor de Cristo e da igreja. A primeira pessoa a mencionar essa figura diabólica foi o profeta Daniel. Lá nas profecias de Daniel, ele faz menção a um pequeno chifre. O pequeno chifre que cresce, tem supremacia sobre todos os outros reinos. Daniel estava se referindo ao anticristo. Jesus se referiu ao anticristo em seu sermão escatológico. Mas foi Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Tessalonicenses, que nos deu mais detalhes sobre o anticristo. Paulo diz que o anticristo que se levantará nos últimos dias operará segundo a eficácia de Satanás. São palavras de Paulo. Segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça.
Mas Paulo também diz que o Senhor Jesus o matará no final. No final, o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca, o destruirá pela manifestação de sua segunda vinda. Esse é o anticristo, que no fim da história será vencido definitivamente pelo nosso Senhor. Então, nesse ponto da carta, João estava apenas lembrando aos irmãos algo que eles já conheciam, que eles já estavam cientes, que chegaria um momento que um anticristo principal se manifestaria em nossa história. Da mesma forma que Daniel tinha falado, da forma que Jesus e Paulo já tinham ensinado. A igreja sabia disso. Por isso que aqui no versículo 18, João começa dizendo o seguinte: e como ouvistes que vem o anticristo? João estava apenas lembrando uma lição que eles já conheciam a respeito dessa figura maligna. Todos já estavam cientes que o anticristo aparecerá na história. Porém, João acrescenta mais informações nesse ponto da carta, e é sobre essas informações que falaremos mais hoje. Ele diz que o anticristo principal ainda não tinha se manifestado, como ainda não se manifestou. Porém, João revela que naqueles dias, há mais de 2000 anos atrás, já havia muitos anticristos operando, trabalhando, já no primeiro século e contra a igreja primitiva. É isso que ele diz. Resumindo, chegará o dia em que uma figura principal chamada anticristo irá aparecer em nossa história. Mas antes desse anticristo aparecer, segundo João, já aparecem muitos outros, vamos chamar de pequenos anticristos. O versículo 18. Completo. Filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. O que João estava dizendo é que naqueles dias, há quase 2000 anos, já existia um grupo de pessoas que se levantaram contra a igreja e contra Cristo com mentiras, com engano, com farina, a semelhança de Cristo descrito por Paulo, um grupo que poderia até opinar maravilhas, prodígios, mas tudo isso impulsionado pelo espírito da mentira, não o espírito de Deus. João identifica esses homens como falsos mestres. Ou, na verdade, esses eram os falsos mestres que deturpavam a doutrina apostólica e atacavam a igreja com uma falsa doutrina. João, os chama de anticristos. Anticristos. Percebam como que João, o apóstolo do amor, gente, não esqueçam disso. O apóstolo do amor, João. Como João, o apóstolo do amor, percebem como ele se referia aos falsos mestres. João não chamava os falsos mestres de livres pensadores, como nós chamamos hoje. João não chamava os falsos mestres de crente que pensa fora da caixa. João não chamava os falsos mestres de gente com outros saberes. Esses são os nomes que nós damos a falsos mestres hoje em dia. É apenas uma doutrina diferente. É apenas uma outra forma de enxergar a teologia. É uma outra escola teológica. São livres pensadores. São gente de outra categoria. São gente questionadora, sabe? Que não está ligada a dogmas, a doutrinas de homens. Isso tudo para a gente não dar a eles o nome que o apóstolo João deu. João chamou esses homens de anticristos. Para João deturpar a palavra de Deus, adulterar o evangelho, mudar o evangelho, adulterar a doutrina apostólica, para João isso é tão grave que João os considera personificações do anticristo que virá no último dia. Pequenos anticristos atacando a igreja. Eu não sei em que momento da história
nós aprendemos a desenvolver tanta tolerância com falsa doutrina? Eu não sei. Porém, João seguiu com uma constatação incômoda primeiro, pelo menos, né? Uma constatação incômoda. Segundo João, aqueles falsos mestres, aqueles anticristos, não surgiram na sociedade. Segundo João, aqueles anticristos não surgiram na academia, entre os pensadores. João não diz que aqueles anticristos surgiram nos seminários, surgiram da mídia. Não. Segundo João, aqueles anticristos surgiram, fluíram de dentro da congregação, de dentro da igreja. O versículo 19, apenas a primeira parte. Eles saíram do nosso meio. Perceba a seriedade dessas palavras. Falsos profetas, falsos mestres. Estamos até acostumados com isso. Mas João está dizendo que anticristos saíram do nosso meio, do meio da congregação. Eram homens da fé. Eram homens da congregação. Muito provavelmente eram líderes da igreja. Homens que tinham a honrosa missão de ensinar a palavra de Deus aos irmãos, mas que em algum momento da caminhada a soberba dominou seus corações e eles decidiram que não precisavam mais se submeterem à doutrina apostólica e nem à palavra de Deus. Passaram a inventar sua própria forma de pensar. Pensadores autônomos, chamaríamos nós. João chama de anticristos. Anticristos. Uma tristeza. Mas João esclarece que apesar deles terem vivido no meio da igreja, aqueles homens jamais pertenceram ao rebanho do Senhor. É possível isso? É possível. É possível alguém ter um nome no hall de membro e não pertencer ao rebanho do Senhor? É possível? É possível. É possível alguém viver em nosso meio, frequentar todos os nossos cultos e ainda não pertencer, e ainda assim não pertencer ao rebanho de Cristo? Claro que é possível. É possível ser pastor e não pertencer ao rebanho de Cristo. Versículo 19 completo diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Palavra de Deus. Um detalhe aqui que João não estava se referindo a pessoas que simplesmente mudaram de congregação, mudaram de denominação. Nem mesmo João estava se referindo às pessoas que simplesmente se afastaram da fé, se desviaram da fé. Não. É uma outra história. João estava se referindo àqueles que foram líderes na igreja, se afastaram do caminho, mas não se contentaram apenas em sair do caminho, mas se tornaram opositores da fé e da igreja e de Cristo. Infelizmente, cresce o número de desigrejados, de pessoas desviadas. Pessoas que um dia estavam no nosso meio e hoje não estão mais. Um dia estavam alegres, felizes, cantando ao Senhor e hoje não está mais. Ou porque tinha uma fé fraca, ou porque se escandalizou com alguma coisa, ou porque nunca entendeu o Evangelho. O interessante é que eu sei que há esperança para todos eles. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas João chama de anticristo não essas pessoas que simplesmente se desviaram da igreja. João chama de anticristo aqueles que, além de se desviarem da igreja, se transformaram em verdadeiros diabos em relação à igreja. Tornaram-se em verdadeiros opositores a Cristo. Esses são os anticristos. E João os denuncia muito bem. E eu amo a forma como a Bíblia faz esse tipo de denúncia clara, explícita, dando nomes. Não é nada subjetivo. Quem leu, a igreja, quando lia essa carta de João, trazia à memória cada um dos nomes que um dia estava ensinando aos irmãos. E agora, de forma triste, ensina completamente ao contrário.
tenho um professor que ele contou que há 20 anos ele estava numa conferência. E na conferência que ele estava, os pregadores eram os 4 maiores nomes do evangelho naquele tempo. Eram as referências do povo de Deus. Os 4 maiores estavam lá nessa conferência. Caio Fábio, Ed René Quivides, Ariovaldo Ramos e Ricardo Gondim. Há 20 anos eram as referências da igreja evangélica e de teologia no nosso meio. Três deles hoje já fazem casamento homossexual. Não apenas se desviaram, como se tornaram opositores da fé. Tem um que ainda está enganando o nosso meio aí, mas de vez em quando ele bota o rabinho de fora. É possível que homens caiam da fé. É possível que bons homens, eu falo bons homens porque eu me lembro, eu adolescente, o primeiro livro que eu li da minha vida foi do Caio Fábio. O primeiro. Caio Fábio tinha uma coleção de livros pequenininhos, que eram mensagens, que escreviam as mensagens do Caio. Foi o primeiro. Sábado de manhã, assistia Vinde, Pare e Pense, na televisão. É impressionante como é que um homem se enche de soberba e se torna tão opositor ao Evangelho, a Cristo, à fé, à igreja. É disso que João está tratando nesse momento da sua carta. Mas ele segue. Depois de falar dos opositores de Cristo, João passou a escrever sobre os verdadeiros crentes. Segundo o apóstolo, os verdadeiros crentes não seriam enganados. Olha só que maravilha. Os verdadeiros crentes não seriam enganados pelos anticristos, porque os verdadeiros crentes possuem uma arma secreta, digamos assim. Que arma secreta é essa? Unção. Ah, pastor, unção? Unção. A Bíblia diz que os crentes verdadeiros têm unção do Espírito Santo. E essa unção os impede deles serem enganados por falsos mestres e por falsos cristos. É isso mesmo. Olha o que diz aqui o versículo 20, apenas a primeira parte. E vós possuís unção que vem do santo. Concluímos, irmãos, que é a unção que faz a diferença. É a unção do Espírito Santo que fortalece o crente, firmando os passos do crente, fortalecendo a fé do crente, tornando o crente resistente aos falsos ensinos e aos falsos mestres. O que vai definir a sua saúde espiritual é a unção do Espírito Santo. O que vai definir se você cai ou cai na lábia de um falso mestre é a unção do Espírito em sua vida. Mas há um detalhe fundamental aqui nesse ponto. Segundo João, a evidência de que o crente é cheio de unção não são gritarias, nem choros, nem danças, nem sensações estranhas, nenhuma outra manifestação física, nem nenhuma outra manifestação sobrenatural. João diz que a evidência da unção do Espírito Santo na vida do crente é a sabedoria e o entendimento. É isso. Não é barulho. Não é movimento. Não são outros idiomas que faz com que a gente conclua que a pessoa é cheia do Espírito Santo ou tem a unção do Espírito Santo. Segundo o apóstolo, a evidência, a prova da unção do Espírito Santo na vida do crente é que o crente entende. O crente tem sabedoria. Olha o versículo 20. E vós possuís unção que vem do santo e todos têm desconhecimento. Todos têm desconhecimento. Sem exceção. Não é um ou outro, não é só os iniciados, não é só quem fez teologia, não é só o pastor, não é só a liderança. Todos os crentes possuem a unção do Espírito Santo sobre a sua vida para compreender a palavra de Deus. João ainda ratifica isso no versículo 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque sabeis. E porque a mentira alguma jamais procede da verdade. João estava tranquilizando os irmãos.
Era como se João chegasse aqui para a gente e falasse o seguinte, ó, tem muitos falsos profetas, muitos anticristos se levantando contra a igreja. Mas o seguinte, vocês que têm a unção do Espírito Santo, podem ficar tranquilos. Vocês não serão enganados. O verdadeiro cristão, que tem o Espírito Santo sobre si, não vai ser enganado. A nossa teologia do Espírito Santo nos ensina de que todo crente, sem exceção, é batizado com o Espírito Santo no momento de sua verdadeira conversão. Eu disse verdadeira conversão. Eu não falei no momento que ele levanta a mão, ou que ele decide aqui, ou que ele se batiza em águas. No momento em que a sua vida é de fato tocada por Deus e ele muda de rumo, muda de caminho, ali nasceu uma nova pessoa, a outra foi sepultada, a outra foi batizada. Ali nasce uma nova pessoa, o Espírito Santo passa a habitar em nossa vida, fazer de nossa vida morada. É assim que nós acreditamos, porque é assim que a palavra diz. E qual é a evidência que estamos cheios do Espírito Santo? Se temos compreensão da verdade. Se temos entendimento da verdade. Se não nos deixamos mais enganar por qualquer coisa, por qualquer profeta, por qualquer pregador, por qualquer pastor, por qualquer livro. Não é verdade? Fala a verdade, você já é assim. Você já é assim. Você, na hora que ouve um outro pregador, você fala, peraí. Tem aquele meme do Leonardo DiCaprio, né? Volta. Ó. Tem parada errada aí, ó. Não é porque você é inteligente demais, não é porque... É porque o Espírito Santo não nos deixa mais enganados. O Espírito Santo não nos deixa mais iludidos. Que consolo, que conforto nós temos, pois possuímos um conhecimento especial, um entendimento divino, não por nossos méritos. Fala a verdade, a gente lê, tem coisa que a gente lê, e não consegue entender nada. Algumas questões teológicas são confusas na nossa cabeça ainda não se encaixaram perfeitamente. Mas nós não nos enganamos mais com o falso mestre, não nos iludimos mais com falsos profetas. Essa é a ação do Espírito Santo em nossa vida. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas João volta a falar dos falsos mestres, dos anticristos, e agora ele denuncia o caráter, a natureza daqueles homens, ou desses homens. Ao versículo 22, 23. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Queridos, o que é negar que Jesus é o Cristo? O que é isso? O que vem a ser isso? Vamos entender melhor esse ponto. Não podemos esquecer que a palavra Cristo não é um nome. Cristo não é um nome, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um título que significa literalmente ungido, no sentido de ter sido escolhido de Deus. O Messias prometido por todos os séculos. O Deus homem, o Messias prometido. Isso significa Cristo. Então, quando nós chamamos ou pronunciamos Jesus Cristo, é porque nós estamos reconhecendo que Jesus é ungido. Jesus é o Messias. Jesus é o nosso Salvador. É nesse sentido. Então, o que João está dizendo aqui, que tem muita gente que não reconhece que Jesus é o Cristo, apesar de chamá-lo de Jesus Cristo. Chama-o de Jesus Cristo, mas é da boca para fora, porque na verdade não reconhece que ele é o Salvador dos pecadores. Reconhece ou pensam em Jesus como outra pessoa, de outra forma. Eu vou deixar isso aqui muito claro. Há várias formas de negar Jesus. Uns negam Jesus afirmando que ele nunca existiu. Tem gente que ainda tem essa linha de pensamento. Nega a existência histórica de um homem chamado Jesus. Nem a academia mais tem esse problema. Nem pesquisador ateu tem esse problema mais.
Já é fato que houve sim um Jesus histórico. Há evidências, sérias evidências sobre a existência de Jesus histórico. Mas tem gente que ainda nega, mesmo considerando todas as comprovações, a existência de Jesus. Porém, irmãos, piores são aqueles que reconhecem que Jesus de fato existiu, mas negam que ele veio para salvar pecadores. São aqueles que reconhecem Jesus, mas acreditam que Jesus era um bom homem somente, que nos deu um exemplo de paz, de amor, de comunhão. Aqueles que até reconhecem que Jesus existiu, mas acreditam que Jesus foi apenas o maior mestre da história, o maior psicólogo de todos os tempos, o maior líder de todos os tempos. E nada disso é Jesus. Jesus não foi o maior líder de todos os tempos, nem veio para ser isso. Jesus não é o maior mestre de todos os tempos. Jesus é Deus. Jesus é Deus conosco. É Deus eterno que habitou entre nós e morreu por pecadores. Qualquer pessoa que fala algo aquém ou além disso, segundo João, é um anticristo. É um anticristo. Eu já disse aqui que a melhor forma da gente reconhecer os falsos pregadores é na época da Páscoa, não é verdade? Na época da Páscoa, fique de olho nos sermões que o pessoal prega na época da Páscoa. Eu conheço um camarada que ele tem alegria ainda de botar na internet o sermão que ele pregou lá na igreja. Por que Jesus morreu? Jesus morreu porque ele afrontou as autoridades do templo. Jesus morreu porque ele militou pelas minorias. Jesus morreu porque ele acabou com o comércio no templo. Jesus morreu porque era uma ameaça para Roma. Jesus, tudo mentira. É mentira. Paulo diz que Jesus morreu por pecadores, para nos reconciliar com Deus, para nos dar um novo caminho de volta a ter comunhão com o nosso Pai. Qualquer pessoa que afirma qualquer coisa diferente disso a respeito de Jesus é um anticristo. Lembra da pergunta de Jesus para os discípulos? Jesus chega para os discípulos e pergunta: vem cá, o que o mundo acha que eu sou? O que o povo acha de mim? Aí os discípulos falaram: uns acham que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. Outros acham que o Senhor é um mestre. Outros acham que o Senhor é um refugiado político. Outros acham que o Senhor é um militante a favor das minorias. E tu, Pedro, o que tu acha? Pedro faz uma declaração que é a confissão de fé da igreja. Qual foi a declaração de Pedro? Tu és o Cristo. Pedro não falou tu és um mestre. Tu és o Rabi. Pedro falou tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz para Pedro o seguinte: Pedro, bem-aventurado você é, Pedro, porque quem te revelou foi quem? Foi o Espírito Santo. Quem revelou a Pedro que Jesus era o Cristo foi o Espírito Santo, esse mesmo Espírito que habita em cada um de nós, nos dando de sua unção, para que nós compreendamos também quem de fato é Jesus. Que João está dizendo que os anticristos são, em primeiro lugar, ou acima de tudo, mentirosos. Negam quem é Cristo. Isso aqui está na moda hoje. O que está mais na moda hoje é isso. Teólogos, pastores, encontrando outros propósitos, outras finalidades, outras atividades para Jesus. Para Jesus. Eu vou repetir para você não esquecer. Jesus morreu por pecadores. Jesus é Deus. Não é nada menor que isso. Ele é Deus. Tem que ser adorado, reverenciado, temido como Deus, porque Ele é Deus. João termina essa sessão incentivando os irmãos a permanecerem firmes naquilo que eles tinham aprendido pela ação do Espírito Santo. Versículo 24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Preste atenção.
Quando João diz que os crentes deveriam permanecer naquilo que aprenderam desde o princípio, estava se referindo a tudo que os apóstolos estavam ensinando desde a origem da igreja. É isso. Não pode ser desde o nosso princípio. A gente aprendeu muita coisa errada, não é verdade? Então, desde o princípio, é desde o princípio da igreja. Desde o princípio do ministério apostólico. João estava insistindo que os crentes perseverassem firmes na doutrina dos apóstolos. Versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Que alegria. Que alegria. Você pode estar falando assim, mas pastor, não estou sentindo nada. Minha mão não está tremendo, não estou suando, não tenho vontade de pular, não estou sentindo vontade de gritar, de dançar, nem nada. Tem unção mesmo na minha vida? Tem unção na sua vida. O Espírito te ungiu para a compreensão. A unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Obviamente, Paulo estava falando aqui de um novo ensinamento. Paulo não, João, estava falando de um novo ensinamento, de uma nova doutrina. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdade e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Ou seja, permanecer em Cristo. Permanecer em Jesus. Permaneça firme. Permaneça no Espírito Santo, orando a Deus, em comunhão com Cristo, com a sua palavra, que ele não deixará nenhum de nós confusos. O Espírito nos revela, o Espírito nos faz saber, o Espírito nos faz entender as coisas de Deus. No final, João nos dá o verdadeiro motivo pelo qual devemos permanecer firmes. Olha o que diz o versículo 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar... João está falando de quem? Esse nele é quem? É Jesus, né? Permanecer nele, permanecer em Cristo. Para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhado na sua vinda. Nesse momento, João estava se referindo à volta de Cristo. Aquele momento histórico que Cristo aparecerá na nuvem para pôr um fim à ação do anticristo, não apenas a isso, mas para arrancar a sua igreja dessa história e pôr um termo nessa história. João está dizendo o seguinte: aqueles que permanecerem firmes até o final não precisarão se amedrontarem na vinda de Cristo. Não sentirão medo, não ficarão acuados, não sentirão pavor. Pelo contrário, a vinda de Cristo será motivo de grande alegria, de grande regozijo para aqueles que permanecem firmes em Jesus, confiantes em Jesus, que não dá ouvido aos falsos mestres e aos falsos apóstolos, que tem sobre a sua vida a unção do Espírito Santo. Para todos os outros, a volta de Cristo será o dia de terror. Por isso que a Bíblia chama também esse dia de grande e terrível dia do Senhor. É grande e terrível o dia do Senhor, não para a igreja. Não para a igreja. Para a igreja será um dia maravilhoso, um dia glorioso. E assim termina esse trecho da carta de João. Eu quero rapidamente destacar 3 pontos que nós vimos hoje. O primeiro é que há muitos anticristos que saem de dentro da igreja. Como o texto diz, gente que saiu do nosso meio e hoje vive de atacar a igreja do Senhor. Eu conheço um caso desse. Tenho um conhecido que foi jovem comigo na igreja. Lá na igreja, Lohana. Foi jovem comigo ali. Um cara de referência. Desviou-se do caminho do Senhor. Um homem casado com filhos. E hoje ele mantém um canal no YouTube só para destruir o cristianismo. Veja bem, a pretensão é grande, né? Ele deseja, ele faz lives para destruir o cristianismo. Herodes não conseguiu acabar com a igreja.
Nero não conseguiu acabar com a igreja, as grandes heresias não acabaram com a igreja, os piores ditadores da história não conseguiram acabar com a igreja, o comunismo não acabou com a igreja, o diabo não consegue sequer deter o avanço da igreja, mas o amigão sai de Santa Eugênia, faz uma live e vai acabar com a igreja. Não tem como. A gente percebe algo estranho. E de vez em quando, essa semana, eu assisti outra live dele, eles entrevistou uma pesquisadora que ela foi lá para acabar com o cristianismo também. Essa farsa do cristianismo. É estranho. Eu não sou psicólogo, não. Tem psicólogo aqui? Alessandra, né? Parece que aquela pessoa que na verdade ama, sabe? Que nutre algum sentimento e está batendo só para disfarçar o sentimento que nutre. Não é possível. O homem está vivendo nos Estados Unidos hoje. E faz a carreira dele musical lá nos Estados Unidos, mas toda semana ele para fazer uma live para destruir com a fé cristã. Traz coisas que nós nunca vimos na Bíblia, que eu nunca vi. Aí quando ele chega, ele fala: você sabia que Maria teve outros filhos? Mentira. Agora eu me desvio. Eu não sabia que Maria tinha outros filhos. Para mim, Maria tinha morrido virgem. Eu não sabia. Você sabia? Sabia que Maria tinha outros filhos? Eu não sabia. Eu olho assim e falo: rapaz, que idiota, cara. Anticristos saíram da igreja e se tornaram opositores ferrenhos da fé da igreja e de Cristo. Mas, em segundo lugar, eu quero destacar aqueles anticristos que permanecem na igreja. João não falou deles não, mas eu falo. Esses são terríveis e nos fazem mais mal do que os que saem. Porque os que saem assumem que não são dos nossos. Agora, os que permanecem estão fazendo grande estrago, usam seus púlpitos para negar a literalidade da palavra de Deus, para negar que Jesus veio em carne, para negar que Jesus morreu por pecadores, negam que o problema do homem é o pecado, negam que Jesus nos salvou da ira de Deus e continuam no nosso meio, pregando, ensinando nos seminários, escrevendo os livros, pregando em palestras, em congressos, em conferências. Se pelo menos saíssem, ia ficar mais claro, mais nítido para todos que eles não pertencem que eles não pertencem a nós. Com esses precisamos ter muita calma, muita cautela. Mas em terceiro lugar, o texto de hoje fala de crentes que permanecem firmes, não porque têm força em si mesmo, mas porque são fortalecidos pelo Espírito Santo. Não esqueça isso. Ou seja, os verdadeiros filhos de Deus permanecerão e cumprirão sua jornada até a eternidade. Só os verdadeiros filhos de Deus. Um verdadeiro cristão pode até cair, pode até se enfraquecer na fé, pode passar por momentos de dúvidas. Um verdadeiro cristão pode tropeçar num pecado e cair fora do caminho, e até passar um tempo fora do caminho. Mas se foi realmente escolhido de Deus, nós sabemos como é que funciona, o Senhor o trará de volta. Ainda que o justo caia 7 vezes, 8 vezes o Senhor levantará. É a promessa do Senhor Jesus que ele jamais perderá uma só de suas ovelhas. Então, ainda que por algum tempo um justo, um cristão esteja fora do caminho, chegará o dia que ele ouvirá o chamado do Espírito Santo e retornará ao caminho de Jesus. O verdadeiro crente finalizará sua jornada. Se cair, ele se levantará. E tudo isso pela ação do Espírito Santo. Aleluia. Eu preciso terminar com 4 aplicações práticas para colocarmos em prática em nossa vida a partir de hoje. Primeira, clamemos todos pela iluminação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo renove sobre nós sua unção, para que consigamos ter entendimento e sabedoria, principalmente contra os falsos mestres. Clamemos por isso, irmãos. Clamemos por isso.
De repente, o que falta a nós não é capacidade cognitiva. O que nos falta é dependência do Espírito. É oração ao Espírito Santo. Sejamos radicais contra os falsos ensinamentos. Não podemos tolerar a mentira, principalmente as mentiras acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande desafio, pois vivemos dias em que as igrejas toleram tudo menos a verdade. Preste atenção. Estou falando que devemos ser radicais contra esses falsos ensinamentos. Não devemos ser radicais contra controvérsias, pontos de vista diferentes. Eu já falei isso aqui algumas vezes, para não cairmos naquela vala comum de sermos intransigentes com todos os irmãos. Eu dou exemplo. A maioria das igrejas reformadas batizam as crianças quando nascem. Eles entendem que o batismo é a inserção da criança, a aliança. Então os pais podem inserir a criança, seu filho, numa aliança. Nós entendemos diferente. Nós entendemos que o batismo é a expressão pública da fé. Eles estão errados e nós estamos certos? Não. São pontos de vista diferentes a respeito de batismo. E continuam sendo nossos irmãos em Cristo. Há igrejas que acreditam que os dons espirituais vigoram no dia de hoje. Para nós, não vigora mais, são pontos de vista diferentes, e eu chego a achar que é um equívoco, mas ainda assim são nossos irmãos. Os pentecostais são nossos irmãos. Agora, quem nega que Jesus é o Salvador não é nosso irmão. Quem nega que Cristo morreu por pecadores não é meu irmão, não é teu irmão. Quem nega na literalidade, na infalibilidade da palavra de Deus, não pode ser nosso irmão. Está negando, nós temos uma divergência no que é fundamental da fé. Não é, irmão? Se você estiver com muita pena, pode chamar de primo. Seu primo. Teu, meu também não é, não. Vamos fazer essa distinção. Então, nós somos radicais contra falsos ensinamentos. Não é contra ponto de vista diferente, contra um equívoco teológico. Contra esse ponto de vista, principalmente em relação ao Evangelho, em relação à cruz. No mais, irmãos, tudo a gente pode convergir para uma perfeita unidade e caminharmos muito bem com nossos irmãos, apesar de pensarmos diferente em muitas coisas. Estão me entendendo? Agora, se falar que Jesus não é Deus, se falar que Ele não morreu para pagar por nossos pecados, um pastor batista, dos 4 que eu citei no meio da pregação, um deles lançou uma pregação há pouco tempo, um estudo, e ele explica exatamente que Jesus não morreu por pecadores, não. Não. Não foi para nos justificar, não. Não morreu para isso, não. Não é, meu irmão. Em terceiro lugar, ser radical na defesa da verdade não significa ser uma pessoa bruta, rude, indelicado com as pessoas. Devemos falar sempre seriamente, porém com palavras regadas de piedade e de amor. Irmãos, nosso objetivo nunca deve ser vencer debates, mas sim ganhar pessoas para a verdade. Somente isso. Se a pessoa tem um coração muito duro, se a pessoa não quer ouvir, não fale. O objetivo não é ganhar debate. Agora, se for para falar a verdade, fale com piedade. Fale com o coração contrito, amando a pessoa que você está tentando ajudar. Se você não ama essa pessoa, não fale nada. O primeiro passo é amar a pessoa. Aí sim tentar tirá-la do erro. A melhor forma que temos para desfazer os falsos ensinos a respeito de Jesus é anunciando quem Ele é de verdade. Isso nós fazemos, a igreja faz principalmente no culto. Olha mais uma importância do culto. É no culto em que Cristo é manifestado, é no culto em que Cristo é anunciado da forma que Ele é. Em nossas canções, em nossas orações, na pregação, claro, se a oração, se a canção e se a pregação for fiel à Bíblia, Jesus estará sendo anunciado o tempo todo. Mas uma
um fundamento do nosso culto cristão. O culto é sobre Jesus, não é sobre a gente. O culto é sobre Cristo. O culto não é para você sair daqui melhor, não. Eu quero até que você saia daqui pior do que você entrou. Com peso na consciência, revoltado com você mesmo, tentando mudar de vida, querendo ser uma pessoa diferente. Eu quero que você saia pior daqui, em nome de Jesus. O culto não é para você e nem para mim. O culto é para Cristo. Agora que essa transformação, ou seja, esse impacto na sua vida venha gerar transformação de verdade a partir do momento que você tenha acesso a quem é Jesus, da forma que a Bíblia diz que ele é. Vamos orar? Pessoal do louvor, por favor. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, nós queremos fugir da possibilidade de nós adorarmos, contemplarmos um outro Cristo. Que nós não sejamos confundidos, que não nos confundamos, melhor dizendo. E para isso nós precisamos da unção do Espírito em nossas vidas. Precisamos que o Espírito Santo nos ilumine, nos faça entender, compreender de fato quem é Jesus e as verdades a respeito de Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou Deus.